Fala pessoal, tudo bem? Está no ar mais um podcast Vivendo de Day Trade aqui no canal ATM. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre stop loss, isso mesmo. Pessoal, vocês têm stop loss? Porque é muito importante, faz parte do nosso gerenciamento, então você precisa também adaptar o seu stop loss. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre ele, como ter o stop loss, como respeitar o stop loss, tá? Confira tudo isso agora. Solta a vinheta. Antes de começar, já fica o convite para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para não perder mais nada. Lembrando que estamos também no Instagram, no Telegram e também no Spotify. Pessoal, o stop loss, ninguém gosta. Ninguém gosta de ter stop loss, ninguém gosta de ter um dia ruim de operações, porém, ele é preciso você ter e saber como que ele vai acontecer antes de começar a operar. Porque quando você for analisar a sua semana, você precisa saber quanto você perdeu, quanto você estava disposto a arriscar para poder realizar os seus investimentos. Hoje estou aqui com o Arthur e vamos falar um pouquinho mais sobre isso e um pouquinho mais da nossa experiência que temos, né? E que a gente foi adaptando ao longo dos nossos anos de day trade. Arthur, já abrindo, cara, como foi essa fase para você lá no começo? Como você fez para também aceitar, para criar uma maneira que você conseguisse respeitar o stop loss diário, semanal e o mensal? Bom, primeiramente, obrigado por estar escutando o nosso podcast aqui no YouTube, acompanhando todos os nossos conteúdos. Continue aqui que a gente sempre vai dar conteúdo de qualidade para vocês. Falando então do stop, uma coisa que é normal, é comum para todo iniciante, né? Aconteceu comigo, aconteceu com você, Fábio, aconteceu com o Paulo, acontece com todo mundo. A gente entra no mercado sem saber e sem aceitar o tal do stop, né? Sem ter o gerenciamento, porque a gente acredita que vai ficar rico de um dia para o outro, e é uma coisa que não é tão viável acontecer isso de um dia para o outro, tá? Como tudo na vida, como a gente sempre prega, o trade tem que ser uma empresa, né? Então, para ser uma empresa, ele precisa ter um gerenciamento, ter um caixa, né? E saber como utilizar esse caixa, tá? Então, falando do stop, né? O stop, né? O pessoal costuma falar que um dia de stop é que você pagou o almoço para uma outra pessoa, ou seja, naquele dia que você perdeu o mercado, outra pessoa ganhou, tá? Mas isso acontece quando você ganha também. Então, assim, no meu começo, eu não respeitava, não tinha stop, todo o meu dinheiro que estava, eu punha todo o meu dinheiro de investimento no day trade, eu colocava ele na corretora, e aí eu não aceitava as percas, não aceitava perder naquele dia. É normal do ser humano não aceitar perder, e eu acabava em um dia, na verdade, assim, em questão de minutos, perdendo todo o valor, que seria o valor do mês que eu teria ali na corretora, eu perdi ali em questão de minutos por não ter e não aceitar o stop, tá? No meu começo, né, como todos, a gente começa com uma banca baixa, e o meu stop em um dia muito ruim era bem rápido, né? Às vezes, em questão de uma, duas operações, eu tinha o meu stop. Porém, eu sabia que num dia seguinte ou numa outra sessão eu poderia recuperar, né? Então, algo comum para todos os trades, né? É isso que acontece no começo. Então, você iniciante, tá? Que está escutando o nosso time aqui, aprenda a já começar organizando o seu stop e aceitar o seu stop, tá? Se você tem aí 20 dias, né, no mês, que são dias de operações, né? Normalmente você vai operar no mercado em que ele trabalha de segunda a sexta. Então, se você pegar o mês e dividir, provavelmente vai dar entre 20 e 22 dias de operação, tá? Então, a dica que a gente faz e o que eu fiz lá no começo para começar a me organizar foi eu dividir esses dias, tá? Pelo valor que eu estava disposto a perder naquele mês, mas não todo o valor da minha banca. Então, eu tinha um valor de investimento e eu dividi ele em dias, tá? Dividindo ele nesses dias, eu saberia quantos dias eu teria de loss
quantos dias eu, tendo de gain, eu recuperaria esses dias de loss. Então, vamos fazer uma continha rapidinha aqui. Eu tenho 20 dias, por exemplo, 20 dias para operar. Eu aceitava ter 8 dias de stop dentro desse dia. Por quê? Nos meus dias de gain, eu sempre ganhava mais do que eu estava disposto a perder. Então, se eu estava disposto a perder R$10 no dia, vamos por um exemplo aí, R$10 no dia, eu estava disposto a buscar, eu estava disposto a perder R$10 para buscar R$15 no dia, tá? Então, o dia que eu tive de gain, o dia que eu tive de loss, demoraria 2 dias para eu recuperar, tá? Esse dia aí. Porém, dentro de 20 dias, eu tendo aceitável 8 dias de stop no final do mês, a médio prazo, tá? Que a gente sempre fala que o day trade, você tem que pensar também a médio e longo prazo, eu sairia no lucro, tá? Então, a partir do momento que eu consegui me conscientizar nesse sentido, foi quando eu comecei a ter lucros e tirar dinheiro do mercado. Agora, quando eu operava só por operar, buscando o máximo de operações naquele dia, né, eu não conseguia ter o lucro que eu tive após ter essa gestão e aceitar o meu stop aí também. O Arthur deu um exemplo muito bom sobre stop loss. E eu queria deixar também acrescentar que o stop vai fazer parte da sua vida inteira, entendeu? E você precisa lembrar que o primeiro stop vai ser o mais barato. Porque depois, quando você for crescendo, quando você for evoluindo, mudando seus objetivos dentro do day trade, quando o seu day trade passar a ser sua renda principal, seus stops vão ser maiores. E isso vai ser mais importante ainda você ter, né? Quando ficar tudo mais sério, tudo mais profissional na sua vida com relação ao day trade, você vai ter que seguir muito mais o stop loss do que antigamente, né? Porque começou com uma renda extra, mas depois passa a ser o seu principal ganha-pão, a sua principal fonte de renda, né? Então, o stop loss, pessoal, é preciso você colocar desde já para você também ir se adaptando a ele. E é muito importante você equilibrar seu stop loss com o seu stop gain. Exatamente o que o Arthur comentou. É muito importante você ter o seu stop gain um pouquinho mais alto do que o seu stop loss, para poder compensar os dias de lucro com os dias de perdas. Porém, pessoal, o stop gain não pode ser muito mais alto, porque senão vai começar a te prejudicar, porque você não vai ter banca, porque as suas entradas vão ter que mudar o valor também. Então, preste atenção nesses fatores. Seu stop gain e seu stop loss tem que estar muito equilibrado para você conseguir operar com tranquilidade e buscar os seus objetivos. Arthur, lembrando aqui que o processo, né, do day trade ele vai evoluindo, ele vai mudando, né? Hoje você continua com esse stop loss, você mudou, você foi se encontrando, achando stop loss melhores, maneiras melhores, tá? E lembrando, pessoal, o stop loss em opções binárias, ele é diário, tá? E não é por operações. Em outros mercados, né, que dá para fazer o swing trade, ele é o stop de operações. Em opções binárias, a gente fala stop loss, porém, quando a gente fala stop loss, é para um dia de operações ou para uma sessão de operações, não para uma única operação, tá? Então, lembrando que tem essa diferença de mercados, então, o foco nosso é para opções binárias. No mercado, a gente traça objetivos, né? Cada um tem o seu objetivo, óbvio. E dentro da minha evolução no mercado de opções binárias, eu fui cumprindo objetivos, né? E traçando novos objetivos. Então, hoje, na verdade, assim, já vindo aí uns 8 meses mais ou menos, eu tenho tido outro tipo de gerenciamento para um objetivo, né, específico. Então, o meu stop hoje, o meu gain de hoje, ele é por valor. Por quê? O que eu tenho em mente, tá? Para pôr valor inicialmente. Quantas horas eu vou operar, né? Então, assim, qual é o valor da minha hora de trabalho,
entendeu? Então, esse é o meu gain, esse é a minha vitória. E num dia ruim, né, eu também tenho esse valor. Então, é assim, em 1 hora de operação, eu faço 3, né, em 1 hora de trade, eu faço 3 operações. E nessas operações eu utilizo mão fixa, tá? E aí eu já sei quanto que eu posso perder. E quando eu ganhar, eu também já sei quanto que eu vou ganhar. Então, eu defini os valores, então eu opero apenas quando o payout está satisfatório para o meu cálculo de ganho, tá? E eu utilizo 3 operações. Então, eu defini para que eu fique menos tempo exposto no mercado, para que eu tenha mais tempo de vida. Então, o meu stop de agora, objetivo, foi para que eu tivesse uma qualidade de vida melhor. Então, se eu quero trabalhar com day trade, o meu objetivo é ficar menos tempo no mercado, procurar dar valor à minha hora que eu estou ali na tela, tá? Então, eu coloco um valor na minha hora, eu sei quanto que eu vou perder, e aí esse é o meu objetivo, já tem sido esse meu objetivo há 8 meses aí. Arthur, essa semana a gente recebeu 2 perguntinhas com relação a isso. Pessoal, falando nisso, eu agradeço muito o pessoal que vem tirar dúvidas com a gente, tá? Agradeço mesmo vocês que mandam, a gente está respondendo assim que possível, então continue mandando lá, que é bem legal, e continue interagindo com a gente. E a gente recebeu 2 perguntas, tá? Que tem bastante relação ao tema de hoje, que é: não consigo respeitar meu stop loss quando eu tenho dinheiro na corretora, tá? E a outra é: como eu faço para ter um stop loss e um stop gain equilibrado? Vamos começar, Arthur, respondendo primeiro como é que a pessoa faz para respeitar o stop loss mesmo ainda tendo dinheiro dentro da corretora. Que sempre fala para os nossos alunos na mentoria, né, na aula de gerenciamento, é que eles têm não colocar o dinheiro todo na corretora. Eu acho que essa é a principal dica, né? Se você tem o dinheiro na corretora de fácil acesso, você, como um ser humano que não aceita, né, é normal do ser humano não aceitar o estar errado e não aceitar que não conseguiu vencer naquele dia, vai colocar colocar em risco todo o valor lá que está dentro da corretora, talvez até o valor que você está disposto para trabalhar com o trade. Então, isso é extremamente perigoso. Que a dica é que você coloque um valor de bloco, né, que é o que a gente sempre fala para os nossos alunos na mentoria. O valor do bloco você deixa dentro da corretora, e se você estopar, você vai ter um stop gerenciado. Então, acho que essa é a melhor das dicas aí para você que não consegue respeitar o gerenciamento e acaba perdendo mais do que o necessário naquele dia ali. E o que eu posso falar para você não, só completando o que o Arthur disse, para você não perder o lucro, né? Vamos supor que o seu stop chegue na sexta-feira, né, dentro da sua banca. Daí você vai ter o lucro da sua semana lá, mas estopou no dia. Então, o que eu falo é para você sacar o seu lucro diariamente, se você não consegue respeitar o stop loss, porque daí você também não vai colocar em risco o seu lucro, o que você já ganhou. E, lógico, se você não trabalhar com juros compostos, que vai mudando as suas entradas com relação ao que você tem na corretora. Então, eu indico isso, que daí você pode já ter sacado, já ter protegido o seu lucro e depois continuar operando. Então, vamos para a segunda pergunta. Só lembrando, a segunda pergunta: como que eu faço para ter um gerenciamento equilibrado com stop gain e stop loss? Esse equilíbrio você vai ter que ter ele associado também com o seu operacional. Você tem que saber quanto que você consegue ter de assertividade, né? Se você consegue acertar dois trades seguidos aí em sua grande maioria dos dias, você pode utilizar o método Soros, né? Então você sempre vai lucrar muito mais do que você vai estopar, porque você já tem com uma assertividade em sequência, tá? Aí você vai ter o ganho da entrada principal mais
a segunda entrada, então você sempre vai lucrar muito mais. Isso, o equilíbrio vai ter que estar associado exatamente ao seu operacional. Agora, você não pode fugir, principalmente, você não pode fugir do seu stop. Se você vai utilizar martingale, você tem que calcular também com o martingale. Então, eu sempre coloco isso como um equilíbrio de estratégia boa, tá? Com o gerenciamento adequado. Aí sim você sempre vai sair com um ganho maior do que a perca, e também aquilo que a gente falou lá atrás, né? Você dividir dentro do seu mês quantos dias você pode aceitar de stop e quantos dias você vai ter de gain. Se você dividir isso já lá no seu mês e ainda assim associar a sua estratégia, tá? A sua assertividade com isso, pô, você vai ficar com um lucro muito maior, porque no seu mês você está disposto a perder menos já no seu mês. Então, se você associa uma estratégia a isso, poxa, você vai sempre sair no lucro no final do mês, ou pelo menos no 0 a 0 no final do mês. Bom, basicamente o Arthur foi perfeito na resposta, tudo que eu diria também. Só para completar um pouquinho, trazendo um pouquinho para minha experiência, né, do que eu faço no dia a dia, para eu conseguir me sentir bem e ter um gerenciamento saudável, né, com relação ao stop loss e stop gain, eu uso muito a proporção mesmo. Quanto eu tenho disposto, quanto eu tenho na corretora e o quanto eu quero buscar. Sempre buscando, pessoal, valores não tão altos, né, para o stop gain, e não buscando também valores altos para o stop loss, né? Não tendo valores altos para o stop loss. Porque se você tem uma diferença grande entre esses dois fatores, você acaba se perdendo um pouco nesse caminho. Por quê? Se o meu stop loss é de R$10, o meu stop gain é de 100, então olha quantas entradas eu vou ter que fazer, né? Para buscar um valor desse. Sendo que o meu stop loss, se eu fazer entradas de R$5, por exemplo, é com 2 entradas. Então, pessoal, tem um equilíbrio entre o stop loss e o stop gain, que daí você vai ter um gerenciamento saudável, vai ter um ambiente mais saudável para poder operar e para buscar as suas metas no mercado. Pessoal, esse foi mais um podcast da TM. Muito obrigado pela interação de vocês que mandaram as perguntas no Instagram. Queria agradecer também quem assistiu. Comentem aqui, comentem no Spotify, comentem tudo, tá? Mande o feedback de vocês, se vocês gostarem. Mandem suas sugestões de vídeos que a gente vai estar produzindo para vocês, seja de análise técnica, de gerenciamento, de algo mais voltado para o nosso psicológico, para a nossa maneira de operar, pode mandar que a gente vai responder. Então, já me despeço por aqui e vou passar para o Arthur para ele se despedir por lá. Tchau, pessoal. Muito obrigado por assistirem e abraço. Até segunda-feira. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Se gostaram do assunto, dê o like aqui, compartilhe, tá? Leva para as outras redes sociais também. Siga nosso time no Instagram, no Telegram, no Spotify e no YouTube também, tá? Se quiser mais conteúdo e quiser um acesso fácil ao nosso time, entra no link do Telegram e a gente está lá, a gente responde diariamente a todos, mesmo que não seja do time da Trade Manager, tá? Então, a gente está lá de fácil acesso lá no Grupo Free também. Pessoal, obrigado e até o próximo vídeo.